Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Venham ser atraídos pelo terror. Antes de começarmos, ajude nosso canal a alcançar mais visibilidade, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com todos. Olá, me chamo Fernando, tenho 37 anos e gostaria de compartilhar uma narrativa que ainda me persegue, não importa o quanto eu tente esquecer. O que experimentei nas margens do Lago Coari, no Amazonas, continua me assombrando. Nem mesmo anos de terapia foram suficientes para apagar o que aconteceu. Espero que, ao relatar isso, eu consiga, de alguma forma, encontrar paz. Tudo ocorreu há cerca de 6 anos. Eu trabalhava como engenheiro em uma empresa que explora gás natural na região de Coari. O projeto era extenso, com diversas plataformas e uma vila montada no meio da floresta para acomodar os trabalhadores. Eu era responsável por supervisionar a construção de algumas dessas plataformas, por isso, passava semanas isolado na floresta, apenas com o barulho dos animais e as conversas rápidas com meus colegas. Naquela época, tinha um parceiro, o Carlos, que conhecia os segredos da Amazônia melhor que qualquer um de nós. Carlos costumava contar histórias de assombrações e de seres enigmáticos que habitavam a floresta. Eu sempre ria das histórias dele, pensando que eram apenas superstições locais. Mas isso foi antes de eu presenciar algo que mudaria a minha vida para sempre. Era uma noite de sexta-feira. O clima estava abafado e a floresta ao redor estava mais silenciosa do que o normal. Carlos e eu decidimos pescar no Lago Coari, um lago imenso próximo à cidade. Ele comentou que era o melhor lugar para pegar grandes tambaquis. Mesmo sendo tarde, fomos de barco até uma parte mais afastada do lago, longe de qualquer outra embarcação. Enquanto nos aproximávamos da margem, senti um desconforto estranho, como se algo estivesse errado. Não havia som algum, nem mesmo o farfalhar das folhas nas árvores. Parecia que o mundo inteiro estava segurando a respiração. Comentei isso com Carlos, mas ele apenas deu de ombros e disse que era assim mesmo naquela área. O lago gostava de silêncio. No começo, até estávamos indo bem, pegamos alguns peixes e eu comecei a relaxar. Conversamos sobre coisas simples, trabalho, família e, claro, as histórias assustadoras que Carlos sempre gostava de contar. Mas algo naquela noite me incomodava, aquele silêncio profundo da floresta e a maneira como as águas escuras do lago estavam mais tranquilas do que o normal. Foi então que começamos a ouvir um som. Era baixo, quase imperceptível no início, mas foi se tornando mais claro com o passar do tempo. Parecia um choro vindo da direção do lago, um choro de mulher abafado, como se estivesse distante. Olhei para Carlos, esperando que ele fizesse alguma piada sobre isso, mas ele estava sério, mais sério do que eu já ouvira. Vamos embora, ele disse, já coletando as redes de pesca. O tom de voz dele era urgente, quase desesperado, o que me deixou nervoso. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele não respondeu, apenas repetia que precisávamos sair dali o mais rápido possível. E, para ser sincero, eu senti a mesma coisa. Naquela noite, tudo estava muito errado. Enquanto ligamos o motor do barco para sair, o choro ficou mais alto, agora parecia que vinha de todos os lados, ecoando pela mata e pelo lago. Era um som triste, carregado de dor, e algo dentro de mim dizia que devíamos correr. O motor do barco, no entanto, começou a falhar. A cada tentativa de partida, ele tosse e para. Carlos estava suando,
murmurando algo que eu não entendia. Então eu vi, à beira do lago, entre as árvores, uma figura de uma mulher. Ela estava de pé, imóvel, com um vestido branco rasgado e molhado, como se tivesse acabado de sair do lago. Seu cabelo escuro cobria o rosto, mas eu podia sentir que ela estava olhando para nós. E foi então que o pavor tomou conta de mim. Eu nunca tinha visto algo tão perturbador na minha vida. Tentei chamar Carlos, mas ele também a viu. Seu rosto ficou pálido e ele começou a rezar. Não podemos ficar na água, ele disse, quase implorando para que o motor pegasse. Mas a cada tentativa, o barco parecia mais preso à margem, como se o lago não quisesse nos deixar ir. A mulher deu um passo à frente, seu corpo se movia de forma estranha, lenta, quase flutuando sobre as raízes das árvores. A cada passo, o choro ficou mais forte, mais lancinante. Não era mais apenas uma mulher chorando, agora era como se várias vozes estivessem juntas, formando um coro de lamentações, todas transmitindo uma tristeza que me deixou em desespero. A figura da mulher estava se aproximando cada vez mais da beira do lago, e o som daquele choro múltiplo me paralisava. Eu nunca tinha sentido medo assim antes, parecia que meu corpo inteiro estava congelado e incapaz de reagir. Tudo o que eu podia fazer era olhar para ela se mover em nossa direção. Carlos, finalmente, acionou o motor do barco, e o silêncio opressor ao nosso redor foi rompido. Ele pediu para eu segurar firme enquanto acelerava o barco com toda a força, mas eu ainda estava em choque, incapaz de tirar os olhos da mulher, que agora estava bem na margem do lago. E então algo aterrador aconteceu, e no exato momento em que o barco começou a se afastar, a mulher abriu os braços. Sua boca agora emitia um grito ensurdecedor, um som que não era humano. Aquele grito parecia penetrar minha alma, me tirando qualquer capacidade de raciocínio. Parecia que o mundo estava desabando ao meu redor, como se as vozes de todos os mortos daquele lago me chamassem para me juntar a eles. Olhei para Carlos, que estava rezando, murmurando palavras em um idioma que eu não reconhecia. Ele não parecia mais o homem confiante e brincalhão que eu conhecia, seu rosto estava tomado pelo medo e suas mãos tremiam enquanto seguravam o volante do barco. Sabíamos que precisávamos sair dali, mas a sensação de que aquela mulher nos seguiria para sempre era inescapável. Enquanto nos afastávamos da margem, pude ver algo que me gelou o sangue. A mulher começou a caminhar pelo lago. Andava como se a água não tivesse profundidade, como se o rio a sustentasse. Seus passos eram lentos, mas ela não afundava. A cada passo que ela dava, o choro ficava mais alto, mais insuportável. Carlos gritou para eu não olhar, mas eu não consegui desviar o olhar daquela mulher que não parava de caminhar sobre a água, vindo em nossa direção. O desespero aumentava a cada segundo. Eu sabia que algo terrível aconteceria se ela chegasse até nós. A sensação era sufocante, como se o próprio ar ao nosso redor estivesse se tornando pesado. O choro ecoava em minha cabeça e, por um momento, pensei que eu estava enlouquecendo. O motor do barco rugia e a água batia com força nas laterais, mas parecia que estávamos nos movendo devagar demais. Carlos, visivelmente em pânico, continuava murmurando aquelas orações, que de algum jeito me davam um mínimo de esperança de que talvez conseguíssemos escapar. Então, de repente, o choro parou. Tudo ficou em silêncio. O som das águas, os gritos em minha mente, até o motor do barco parecia menos ruidoso. O que veio depois foi ainda mais perturbador. Quando olhei para trás, esperei ver a mulher, mas não havia mais nada. Ela tinha desaparecido. Só restava o lago escuro e quieto.
como se ela nunca tivesse estado lá. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado, senti isso no fundo do meu ser. Carlos parecia compartilhar o mesmo sentimento. Mesmo quando finalmente alcançamos a vila e atracamos o barco, o medo não passou. Ele me disse que aquela aparição foi um aviso, uma pressão de algo muito pior. Naquela noite, não consegui dormir, cada vez que fechava os olhos, ouvia o choro. A cada ruído da floresta, minha mente me levava de volta para aquele lago, para a figura da mulher de branco. O mais estranho foi o que aconteceu com Carlos na manhã seguinte. Ele estava diferente, calado e distante. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Poucos dias depois, deixou o emprego e foi embora de Coari sem dar explicação. Eu tentei continuar minha vida, mas aquele evento me marcou profundamente. As semanas se passaram e os pesadelos ficaram mais frequentes. Tentei várias vezes esquecer o que vi e busquei ajuda, mas nada adiantou. Por mais que eu tentasse, aquela noite à beira do lago Coari continuava voltando para mim. Era como se aquela mulher tivesse deixado uma marca em mim, algo que não poderia ser apagado. Depois de tanto tempo, estou aqui contando essa história porque acredito que existem coisas que a gente simplesmente não consegue entender. Às vezes, o que achamos ser apenas lendas e superstições são, na verdade, realidades muito mais sombrias do que conseguimos acreditar. Se tudo não passou de um momento de loucura naquela noite, é por isso que quero saber sua opinião nos comentários. Quero saber se alguém mais já passou por algo parecido. Meu nome é Gustavo e o que vou contar aconteceu há alguns anos, quando ainda habitava Itacoatiara, uma cidade isolada no âmago da Amazônia. Eu costumava vagar pela floresta nas tardes de domingo, em busca de um momento de serenidade e conexão com a natureza. Mas em uma daquelas tardes, tudo se transformou. Era uma tarde abafada, e decidi aventurar-me por um caminho que nunca havia explorado. A floresta estava envolta em um silêncio opressivo, mas havia algo no ar que despertava meu temor. As árvores imensas pareciam sussurrar segredos obscuros, e o sol se ocultava por trás de nuvens pesadas, lançando uma luz difusa e macabra. Uma sensação estranha me envolveu, como se estivesse sendo observado por algo maligno. Ao chegar a uma clareira, vi algo que me fez parar abruptamente. No centro, uma árvore antiga, com um tronco grotesco e torcido, se erguia ameaçadoramente. O que mais chamou minha atenção foi uma fogueira crepitante ao seu redor, como se alguém a tivesse deixado ali recentemente, mas não havia sinal de vida nas proximidades. O cheiro de fumaça e ervas era intenso, e uma onda de mal-estar me dominou. Tentei ignorar, mas a curiosidade me levou a dar uma volta ao redor da fogueira. Enquanto fazia isso, notei um objeto reluzente parcialmente enterrado na terra. Era uma boneca grotesca, esculpida em madeira, com olhos de vidro que pareciam seguir meus movimentos. Um frio gélido percorreu minha espinha e um impulso intenso de fuga me invadiu. No entanto, algo inexplicável me puxava de volta. Assim que segurei a boneca, uma onda de energia elétrica percorreu meu corpo, e as vozes antes sussurrantes se transformaram em gritos ensurdecedores. Era como se a floresta estivesse viva, enfurecendo-se com minha presença. A fogueira começou a apagar, e por um instante, tudo mergulhou em trevas. Desesperado, tentei retornar pelo caminho que havia vindo, mas a floresta parecia ter se transformado em um labirinto sinistro. As árvores se fechavam ao meu redor e eu não conseguia encontrar a saída. Meu coração disparou e a sensação de pânico tomou conta de mim. Olhei para trás e vi sombras se movendo, dançando entre as árvores, como se estivessem me cercando.
Naquele instante, lembrei-me das histórias que minha avó contava sobre os espíritos que habitavam a floresta, e como aqueles que perturbavam sua paz nunca mais eram vistos. A boneca em minha mão parecia pulsar, e as vozes clamavam por mim. Eu sabia que precisava devolver o que havia tomado. Corri de volta à clareira e joguei a boneca na fogueira, sem hesitar. O fogo ressurgiu com uma ferocidade aterrorizante e as sombras se dissiparam. O silêncio se instalou, e a floresta parecia retomar sua calma habitual. Eu estava aliviado, mas ao mesmo tempo, consumido pela culpa. Havia invadido um lugar sagrado e perturbado forças que não compreendia. Após o incidente, voltei para casa, mas a sensação de que algo estava profundamente errado nunca me abandonou. Eu não consegui esquecer o que aconteceu naquela tarde. Busquei ajuda em terapias e grupos de apoio, mas a imagem da boneca e os gritos da floresta ainda ecoam em minha mente. Se alguém já passou por algo semelhante ou possui uma história sobre a floresta, adoraria ouvir. Talvez isso possa me ajudar a encontrar um pouco de paz. Olá, meu nome é Sofia, tenho 40 anos, e o que vou relatar aconteceu há quase uma década, embora a memória ainda esteja viva como se fosse ontem. Cresci em Belém do Pará e sempre senti uma conexão profunda e estranha com a natureza. Em 2015, embarquei em uma expedição pela Amazônia, um sonho que eu nutria há anos. Mal sabia eu que essa jornada selaria meu destino de maneira irreversível. A expedição teve início em Manaus, com a missão de navegar pelo rio Solimões em direção a comunidades isoladas, perto da fronteira colombiana. Naquela época, eu era pesquisadora de fauna, e meu objetivo era catalogar novas espécies ao longo do caminho. O grupo era composto por 5 pessoas, 2 guias locais, um fotógrafo, um antropólogo e eu. Estávamos equipados para semanas de imersão na floresta, mas o que realmente nos aguardava estava além de nossa compreensão. Nos primeiros dias, a viagem prosseguiu tranquila. A natureza era majestosa, mas havia algo subjacente, como um eco distante de advertência, que permeava o ar. Fizemos paradas em algumas vilas para descansar, mas foi ao chegarmos à aldeia de São Raimundo, na região de Tefé, que o clima mudou. Os moradores nos receberam com olhares desconfiados, advertindo-nos a não sairmos da aldeia à noite. Falaram sobre os espíritos da floresta, que não toleram intrusos. Rimos nervosamente, considerando aquilo apenas uma superstição local, mas a inquietação se instalou em nossos corações. No 5º dia, o verdadeiro pesadelo começou. Acampamos nas imediações da Floresta Nacional de Tefé, em um local isolado, onde o único som era o das árvores balançando, quase como se estivessem sussurrando segredos antigos. À noite, o guia local, seu Pedro, nos contou uma história inquietante sobre a Mãe do Mato, uma entidade que protegia a floresta e punia aqueles que ousassem perturbar sua paz. A narrativa se enraizou em minha mente, mas o cansaço logo me fez cair em um sono profundo. Naquela mesma noite, acordei com um ruído vindo da mata. Era um som suave, quase como um sussurro sedutor, como se algo ou alguém estivesse se movendo ao redor do acampamento. Levantei-me cuidadosamente, evitando acordar os outros, e fui até o limite da clareira. A lua cheia iluminava o solo da floresta, mas lá dentro, a escuridão era palpável, como se algo estivesse oculto nas sombras. Foi então que avistei uma sombra alta se movendo lentamente entre as árvores. Era colossal, maior do que qualquer criatura que eu já havia encontrado. Meu coração disparou. Por alguma razão inexplicável, em vez de recuar, me aproximei. Quanto mais perto chegava, mais o ar ao meu redor parecia denso e opressivo, como se uma força invisível estivesse me empurrando para trás. A sombra parou, e percebi que não estava sozinha. Outras figuras emergiram da escuridão, todas altas e esguias, com movimentos lentos e hipnóticos.
Estava a poucos metros e consegui sentir o cheiro de terra úmida misturado a algo indescritível e nauseante. Uma vontade incontrolável de gritar tomou conta de mim, mas minha voz não saía, minhas pernas estavam paralisadas, como se a floresta tivesse me aprisionado. De repente, a figura maior fez um movimento abrupto e uma onda de terror absoluto me envolveu. Corri de volta para o acampamento, quase caindo em meu próprio desespero. Ao chegar, encontrei os outros acordados, questionando o que havia ocorrido. Eu mal conseguia articular palavras, tentei explicar o que tinha visto, mas ninguém acreditou. Pensaram que eu havia imaginado tudo, influenciada pelo cansaço ou pelas histórias contadas por seu Pedro. Na manhã seguinte, decidimos prosseguir com a expedição, mas a atmosfera estava carregada de um pressentimento maligno. Optamos por avançar mais profundamente na floresta, em direção a uma área próxima à reserva Manã, onde, segundo nosso guia, poderíamos ter boas oportunidades de avistamentos de fauna. Foi a pior decisão que poderíamos ter tomado. Naquele trecho da floresta, o silêncio era sufocante, como se a própria selva estivesse nos observando com um olhar malévolo. No segundo dia nessa região, ao entardecer, encontramos um pequeno casebre abandonado. Decidimos passar a noite ali, mas uma sensação de dread me envolveu ao avistá-lo. As paredes de madeira estavam apodrecidas e o teto tinha buracos por onde o ar frio entrava, como se algo estivesse espreitando do lado de fora. Todos nós sabíamos que aquela noite seria singular e aterradora. Eu não conseguia tirar da mente as figuras que havia visto dias antes, uma sensação de que algo terrível se aproximava. Enquanto o grupo se preparava para dormir, seu Pedro acendeu uma vela e começou a murmurar uma oração. Eu queria entender o que ele estava fazendo naquele lugar, mas o sagrado dali parecia estar carregado de intenções obscuras. Meus nervos estavam à flor da pele e, mesmo sem querer, comecei a perceber os detalhes ao meu redor. O vento havia cessado, e o som das folhas secas desaparecera. O casebre estava envolto em um silêncio absoluto, como se fôssemos os últimos sobreviventes em um mundo esquecido. Por volta das 3 da manhã, o inesperado aconteceu. Eu estava deitada em um canto do casebre, tentando manter a calma, quando escutei um barulho vindo do lado de fora. No início, era apenas um farfalhar suave, como se algo estivesse se arrastando pelo chão, mas logo se intensificou e se aproximou. Olhei para os outros e percebi que todos estavam acordados, ouvindo o mesmo som. Ninguém se moveu. O fotógrafo, Carlos, foi o primeiro a se levantar, fazendo um gesto para seu Pedro. Os dois pegaram lanternas e saíram para investigar. Um instinto primal me gritou para avisá-los, mas o medo me silenciou. O barulho aumentou, como se algo estivesse circulando o casebre a cada vez mais alta velocidade. Então, ouvimos um grito que nunca esquecerei. Carlos voltou correndo, pálido e tremendo, mas seu Pedro não o acompanhava. Algo o pegou, ele disse, os olhos arregalados, transbordando pânico. Eu repetia, pegou ele. Pegou ele, enquanto segurava meu próprio peito, sufocando em terror. Naquele instante, uma sombra apareceu pela janela. Algo estava do lado de fora, uma entidade se movendo lentamente entre as árvores, mas não era como que eu havia visto antes. Essa era menor, mas exalava uma ameaça palpável. Com um estrondo, a porta se abriu violentamente. O que entrou não era humano, era uma figura alta e esquelética, com pele enrugada e olhos escuros, vazios de vida. Seu rosto parecia uma máscara, moldada em madeira, marcada por cicatrizes profundas. Ele nos encarou por um instante que pareceu uma eternidade antes de avançar. Meu coração disparou. Sabia que, se não foguíssemos imediatamente, estaríamos condenados. Pegamos o pouco que conseguimos carregar e corremos pela floresta, sem rumo, enquanto o grito de Carlos ecoava em meus ouvidos. Não olhei para trás, não queria ver o que estava nos perseguindo. Corremos por horas, tropeçando em raízes e caindo em buracos, até finalmente alcançarmos o rio. Exaustos e em estado de choque, ninguém pronunciou uma palavra.
Entramos no barco e navegamos sem parar até chegarmos a uma vila mais ao sul, perto de Alvarães. Os moradores nos ajudaram a retornar a Manaus no dia seguinte. Até hoje, não sei o que era aquela criatura que encontramos na floresta. Não sei se foi algo sobrenatural ou se minha mente estava dominada pelo pânico, mas o que aconteceu naquela noite me assombra. Depois disso, deixei meu emprego, tentando esquecer, mas as imagens e a sensação de estar sendo caçada nunca me abandonaram. Já tentei de tudo, terapias, meditação, até mesmo medicamentos. Nada apaga o que vivi. Se você já sentiu esse medo absoluto, esse terror que consome a alma, eu não sei se compartilhar essa história ajuda, mas talvez alguém possa compreender o que experimentei. Sou Felipe, tenho 42 anos e preciso compartilhar algo que me ocorreu na Amazônia, algo que me atormenta há 17 anos. Naquela época, eu era guia turístico, levando grupos de estrangeiros para explorar o arquipélago de Anavilhanas, perto de Novo Airão, no Amazonas. Conhecia cada recanto daquelas águas, cada sombra que se esconde nas árvores, mas jamais imaginei que uma experiência tão horrenda pudesse acontecer ali. Era 2009, e estávamos no auge da temporada de pesca esportiva. Minha função era conduzir turistas, principalmente americanos, na busca pelo tucunaré, dormindo em redes e vivenciando a selvagem beleza da Amazônia. Eu me sentia satisfeito ao ver o brilho nos olhos deles, mas naquela viagem, tudo começou a desmoronar. O grupo era pequeno, 5 turistas e meu amigo e colega, Tiago, que trabalhava comigo. Partimos de Novo Airão em um barco pequeno, navegando pelas águas escuras do Rio Negro. Durante o dia, tudo parecia calmo, o rio refletia o céu azul como um espelho sombrio, e a floresta ao nosso redor parecia viva, pulsando com uma energia estranha. Os turistas estavam entusiasmados, tirando fotos e falando sobre histórias que ouviram da Amazônia. Na primeira noite, montamos nosso acampamento em uma ilha deserta, acendemos uma fogueira e cozinhamos o peixe do dia. Tudo normal, exceto por um som distante que percebi logo após o grupo adormecer. Era um canto, um lamento suave, como o vento a sussurrar entre as árvores, mas era diferente, inquietante. Tentei ignorar, mas ao olhar para Tiago, percebi que ele também estava alerta. Ele me encarou, sério, e fez um gesto para que eu não dissesse nada ao grupo. Optamos por ignorar e fomos dormir, mas a sensação de que algo estava se aproximando não me abandonou. Na manhã seguinte, tudo parecia normal, mas Tiago comentou que já tinha ouvido aquele som antes, anos atrás, e que preferia não entrar em detalhes. O aviso que ele me deu começou a me perturbar. Durante o dia, a pesca continuava abundante e os turistas estavam felizes. Contudo, quando o sol se pôs, a escuridão trouxe consigo uma calmaria opressiva. O ar parecia pesado, e a sensação de estar sendo observado aumentava a cada instante. Na segunda noite, o som retornou, mais alto e mais próximo. Despertado pela melodia triste, acordei Tiago, que estava visivelmente nervoso. Ele me pediu para preparar tudo, caso precisássemos fugir rapidamente, mas não explicou o porquê. Uma intuição sombria me dizia que ele sabia o que estava prestes a acontecer. Na terceira noite, paramos em uma ilha mais remota, cercada por árvores imensas. O silêncio era normal, nada se movia, nem o farfalhar das folhas. Era como se a floresta estivesse aguardando algo. A sensação de apreensão se intensificou. Enquanto o grupo dormia, ouvi o canto novamente, agora mais forte e sedutor, como se alguém estivesse chamando do rio. Fui até Tiago,
que já estava de pé, olhando fixamente para a água. O terror estava estampado em seu rosto. Ele não disse nada, mas então eu vi. No meio do rio, flutuando como uma sombra, estava uma mulher. Seu corpo brilhava sob a luz da lua, seus longos cabelos negros se espalhavam na correnteza. Ela cantava aquela melodia, um canto hipnótico que invadia minha mente, me atraindo para a margem. A sensação de medo era indescritível. Seus olhos eram vazios, e seu sorriso era uma máscara de terror. A mulher começou a se mover em nossa direção, flutuando sem som, e quanto mais perto ela chegava, mais difícil se tornava resistir. Queria gritar, acordar o grupo, mas meu corpo estava paralisado por uma força invisível. Tiago, em um impulso desesperado, pegou o facão e começou a murmurar uma oração. Ela parou por um instante, seus olhos fixos em nós, e naquele momento, soube que se ela chegasse até nós, não haveria retorno. O frio emanava dela, e o ar ficou pesado, quase impossível de respirar. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta, como se ela tivesse o poder de me silenciar. Tiago jogou um pouco de sal na direção da água, murmurando algo incompreensível. Por um breve momento, a mulher hesitou, e sua expressão passou de sedutora a furiosa. Ela abriu a boca, e o grito que saiu não era humano, era um som distorcido, ressoando pela floresta e pelo rio. Os turistas, despertados pelo alvoroço, saíram de suas redes, confusos e apavorados. Perguntaram o que estava acontecendo, mas Tiago e eu não conseguimos explicar. Eles não viam a mulher, para eles, havia apenas o silêncio opressivo da noite amazônica. Então, abruptamente, a mulher afundou nas águas escuras do Rio Negro, como se nunca tivesse estado ali. O grito cessou e o silêncio absoluto dominou a noite. Ficamos parados, sem saber o que fazer, com o frio que ela trouxe ainda pulsando no ar. Troquei olhares com Tiago e, sem palavras, soubemos que era hora de ir. Informamos aos turistas que algo estranho estava acontecendo e que precisávamos sair dali imediatamente. A viagem de volta a Novo Airão foi longa e silenciosa, ninguém comentou sobre a noite anterior. Tiago estava pálido, mais assustado do que eu jamais o havia visto. Tentei conversar com ele, perguntar o que achava que era aquela mulher, mas ele apenas balançou a cabeça e me pediu para esquecer. Não é coisa para a gente ficar confuso, ele sussurrou. Essas águas guardam segredos que não foram feitos para serem revelados. Quando chegamos a Novo Airão, deixamos os turistas no hotel, sem entrar em detalhes. Eles sabiam que algo tinha ocorrido, mas não entendiam o que, e talvez fosse melhor assim. Aquelas memórias me perseguiram, durante semanas, tive pesadelos com o rosto da mulher, seus olhos negros e vazios. Mesmo longe do rio, seu canto ainda ecoava em minha mente, e toda vez que recordava o frio daquela noite, tremia, como se ela ainda estivesse lá, observando, aguardando o momento certo para retornar. Busquei ajuda em terapias, tentando encontrar uma explicação racional, mas nada funcionou. Alguns terapeutas disseram que era apenas fruto do estresse, que meu cérebro estava me pregando peças. No entanto, eu sabia que era algo muito mais profundo. Aquela mulher era real, e o que ela queria de nós naquela noite ainda me assombra. Por mais que tentasse, nunca consegui apagar aquele encontro da minha memória. Já se passaram 15 anos, e até hoje evito falar sobre o que vi. Voltei ao Rio Negro algumas vezes, mas nunca mais acampei nas ilhas de Anavilhanas. Sempre que ouço histórias sobre a Iara, a lendária sereia das águas, me pergunto se foi isso que eu vi naquela noite.
Sei que muitos não vão acreditar, até eu, por muito tempo, tentei convencer a mim mesmo de que foi apenas uma alucinação. Mas o que aconteceu comigo em Anavilhanas era real, tão palpável quanto a floresta ao meu redor e as águas escuras do Rio Negro. Agora, enquanto escrevo este relato, consigo ouvir o som do canto dela na minha cabeça, tão claro quanto naquela noite. E é por isso que estou compartilhando esta história com vocês, não para encontrar respostas, mas para saber se alguém, em algum lugar, já enfrentou algo semelhante. Talvez, ao perceber que não estou sozinho, eu consiga encontrar um pouco de paz. Se alguém já teve uma experiência parecida nas águas da Amazônia, por favor, compartilhe nos comentários. Podem parecer estranhas, mas às vezes a única maneira de lidar com o inexplicável é saber que não somos os únicos a enfrentá-lo. Este foi o meu relato, ainda carrego o medo daquela noite. Por mais que tente seguir em frente, nunca consegui esquecer o que aconteceu. A Amazônia guarda muitos mistérios, mas alguns deles não deveriam ser revelados.